mitos do submundo, lendas urbanas, o homem do saco. Em plena era moderna, nos deparamos com pessoas e familiares que sequer se conversam entre si, como antigamente, com o calor humano. Muitas têm seus dias completamente turbulentos e sequer podem aproveitar seu pouco tempo livre após o trabalho. Em meio à modernidade dos celulares e computadores, a era digital veio para ficar, e daqui em diante muita coisa mudou e vai mudar. E isso não para velhas lendas. Isabel, uma jovem adolescente de 12 anos, sempre teve tudo o que quis na palma de suas mãos. Seus pais sempre lhe ofertavam as melhores coisas que todas as crianças sempre quiseram. A única regra era que ela nunca os desobedecesse e que não saísse de casa sem os avisar. Embora tudo isso para ela não fizesse o maior sentido, uma vez que seus pais, por serem muito conectados à tecnologia e aos seus trabalhos, viviam mais tempo trabalhando e ignorando o mais importante para seus filhos, a atenção paterna e materna. Sempre que Isabel procurava contato com seus pais, eles sempre a ignoravam, dizendo que não tinham tempo, que estavam cansados demais do trabalho ou simplesmente apenas a dispensavam com qualquer outra desculpa e voltavam à sua hipnose tecnológica, onde passavam 98% de seu tempo trabalhando ou resolvendo problemas. A jovem garota, mesmo muitas vezes estando na presença de seus pais, sentiam como se eles nunca tivessem estado ali. Aquela sensação de vazio era constante e incomodava para seu jovem coraçãozinho inocente, que não entendia o porquê de ela ser tão menos importante que simples aparelhos de celular ou telas de computadores. Certa noite, Isabel ligou para uma de suas amiguinhas de colégio, Arina, e perguntou se elas podiam andar pelo condomínio, a qual elas moravam para conversar. Arina então aceitou o convite e as duas foram passear pelo condomínio que moravam. Ambas combinaram de se encontrar no balanço do parquinho, que ficava a poucas quadras da casa de Isabel. Assim que se encontraram, ambas se sentaram nos balanços e começaram a conversar. Isabel questionava sua coleguinha se seus pais também eram assim, e Arina dizia que não, muito pelo contrário, eles eram totalmente apegados a ela, e que no final da semana iriam fazer uma viagem juntos para curtir uma boa estadia em família. O semblante de Isabel logo ficou ainda mais triste e pesaroso. Foi então que pouco tempo depois dessa conversa, os pais de Arina passaram com o carro próximo a elas, no condomínio, e chamou sua filha para entrar, pois eles iriam visitar um primo dela agora. Os pais de sua colega perguntaram se Isa tinha interesse em ir, mas por educação ela recusou, e então acabou ficando sozinha no balanço enquanto sua colega ia visitar o seu primo. Um vento triste e melancólico soou naquele momento, onde a garota se sentiu ainda mais solitária. Passado alguns minutos, a empregada da casa de Isabel a encontrou no balanço, triste e chorosa, e tentou acalmá-la com brincadeiras costumeiras. E para inibir a sua ação de sair sozinha, sem rumo, alertou-a sobre o homem do sapo. Curiosa, a garotinha questionou quem seria esse homem, e a empregada logo respondeu que ele era um homem malvado, que pegava crianças que desobedeciam seus pais e saíam assim sem rumo, acabando desaparecendo para sempre. A garotinha um tanto assustada depois dessa história, e ao mesmo tempo se questionando para onde aquelas crianças iam, e ficou pensativa se indagando sobre isso. Neste momento, alguns arbustos que estavam logo atrás delas se moveram, assustando-as, e então, vendo que não era nada demais, elas voltaram para casa. No dia seguinte, a rotina tomou conta de Isabel novamente.
Acordar cedo, escola, almoçar sem a presença de seus pais, mesmo eles estando na mesa, e à tarde fazer o seu curso com o professor particular, enquanto seus pais saíam para resolver maiores transtornos na empresa, sem sequer olhar para ela direito. A noite mais uma vez caiu e o único refúgio de Isabel ainda era sua colega de escola, Arina. Ela ligou diversas vezes para ela, mas sempre caiu na caixa postal. A garotinha, ainda mais triste, desistiu e foi se debruçar na janela de seu quarto, aonde dava vista para o parquinho do condomínio. Lágrimas escorriam por seu rosto infanto-juvenil, enquanto a tristeza a consumia, e um impulso de raiva ela desejou desaparecer, já que não fazia diferença estar ali ou não. Um vento fúnebre e frio balançou a janela de Isabel, enquanto ela viu ao longe, por entre os arbustos do parquinho, alguém que parecia sua amiga a chamando para descer. As lágrimas em seu rosto, turvando suas vistas, a fez enxergar talvez sua colega. Mas ao limpar suas lágrimas, a garota triste apenas viu os mesmos arbustos de antes se mexerem, como se alguém estivesse indo para trás deles. Pouco tempo depois, ela presencia uma cena extremamente estranha. Sua colega Arina saindo de trás dos arbustos e tossindo. Ela cai de bruços no chão. A partir daí, a cena fica ainda mais assustadora. Uma criatura corcunda, alta, de vestes escuras e manto negro, tirava de sua manga um saco preto, do tamanho da garota, e jogou ele no chão. Apavorada e lembrando da lenda que a empregada de sua casa havia contado, Isabel estava presenciando algo inédito. O saco que a criatura jogou no chão foi se abrindo sozinho, e uma boca monstruosa lançou uma língua asquerosa, cheia de visco e saliva negra contra a Arina, que mal podia se mexer, e a engoliu por inteiro. Neste momento, tremendamente assustada e tremendo, Isabel, com o vidro de seu quarto aberto, o puxou com tamanha força para fechá-lo, que o bateu, fazendo com que aquele monstro corcunda ouvisse e olhasse para a direção da janela da garota, por debaixo do capuz. Dava-se para ver o rosto de um homem bem velho, de pele enrugada e escamas, e seus olhos amarelos cintilantes brilhavam à luz da lua, enquanto ele balbuciava algo vindo em direção à janela de Isabel. A garota, chorando, correu para se esconder ao lado da cama, longe da janela. Um silêncio perdurou por alguns instantes. E ela achou que havia acabado ali, mas estava errada. Quando a garota levantou para olhar, um vulto preto passou e quebrou a janela de seu quarto e caiu ao lado da garota. Era a mesma sacola preta que havia devorado sua colega da escola. Mas agora ela estava bem ao seu lado. O pânico tomou conta da menina, que quando foi gritar de desespero, o saco se abriu e lançou aquela mesma língua viscosa para dentro de sua garganta, impedindo que ela pudesse fazer qualquer ação a respeito. E assim, o saco a abocanhou e foi se fechando com costuras. Enquanto a criatura corcunda pulou da janela e ficou pendurado nas frestas, ergueu um de seus braços e chamou o saco para fixar a costura em sua manga novamente. Enquanto a empregada e a mãe corriam no quarto de Isabel para ver o que estava acontecendo, ao abrir a porta do quarto, elas presenciam um homem de aparência não humana colocar um saco negro em sua corcunda e saltar de teto por teto das casas, como se a gravidade não fosse nada, e desaparecer na penumbra daquela noite de horror, a qual a lenda de um homem que carrega as crianças em um saco preto se espalha.
Está gostando de nosso conteúdo? Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative o sininho para as novas notificações de vídeo e deixe aquele like sobrenatural. Agradeço a todos por ficarem até o final do vídeo e até o próximo conteúdo.